Como já falamos anteriormente sobre esta diferença de dois conceitos da interpretação do pecado original, agora eu quero abordar sobre o que Jesus ensinou sobre isso. Os evangelhos e a palavra de Deus, o Novo Testamento e mesmo o Antigo Testamento, não sustenta essa doutrina de pecado congênito, que nascemos decaído moralmente, espiritualmente, né? Já em pecado. Não existe. Há aquele texto lá de Salmo 51, onde Davi disse: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Mas ali não tem nada a ver, não sou eu só o que estou dizendo, a grande parte, a maioria dos teólogos sustentam que ali não tem base suficiente para sustentar essa doutrina que nós já nascemos em pecado. Ali se trata, é um assunto que posso fazer uma explicação posterior, de uma situação em que Davi nasceu numa relação do seu pai fora do casamento, fora, ou seja, da esposa legítima, né? E está na Bíblia. É claro que os exegetas fogem disso aí para não afetar ou demolir o conceito de que aquele versículo defende ou sustenta o pecado original. Vou dar só um pequeno exemplo. Lá em 2 Samuel, nós encontramos na história de Davi que ele tinha uma irmã chamada Abigail. E Abigail era filha de Naás. Naás era um rei amonita. E Davi era filho de quem? De Jessé. Logo, se ele era irmã de Abigail, só por parte de mãe, ela era de um pai diferente, então houve ali uma relação fora do casamento, no caso de Jessé. A Bíblia não revela isso, mas está subentendido. Então, é tanto prova que Davi era discriminado na família. No dia em que Samuel mandou Jessé reunir os seus filhos para dentre eles escolher um rei, o Jessé deixou ele lá no campo, não o trouxe, teria que ter trazido. Mas como não era um filho legítimo, né, ele ficou lá fora. Não sabemos por que ele foi adotado e Jessé assumiu, né? Mas temos outras evidências. Os irmãos tratavam ele com desprezo. No caso, podemos ver quando ele foi levar recursos, víveres para os seus irmãos que o seu pai Jessé enviou, que eles estavam na guerra com Saul. Logo que ele chegou lá, os irmãos dele, o irmão mais velho, brigou com ele. O que você veio fazer aqui, né? É aqui curioso ver o que está acontecendo na guerra. E com quem você deixou aqueles rebanhos lá do nosso pai? Falando aqui na minha interpretação. Aí Davi diz para ele: o que é que eu fiz agora de errado? E vocês podem ver que depois que Davi passou a ser perseguido por Saul, os irmãos de Davi não ficaram com ele. Davi teve que sair com seu pai e naturalmente ali a família, né, vamos dizer assim, irmãs, e ir para o Oriente, né, para depois além do Jordão, ali num refúgio com outro rei, né, que me fugiu agora a memória o nome dele. Portanto, essa é uma questão que não cabe explicar toda aqui. Só estou dizendo o seguinte, que esse texto de Salmo 51 não quer dizer sobre o pecado original. E um exemplo nós temos aqui no Novo Testamento é quando Jesus cura ali, encontra aquele cego de nascença. Aí os discípulos perguntam: mestre, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que nascesse cego? Ora, naquele tempo já era comum, já havia a crença hinduísta, até entre os fariseus ali, da encarnação, né? E eles, então, quando eles perguntaram, foi ele que pecou para que nascesse cego? Era a doutrina que mais tarde se tornou do espiritismo. As pessoas nascem com certas deficiências porque na vida anterior, passada, outra encarnação, fez coisas erradas, agora estão se regenerando com esse defeito agora, sofrendo nesta vida. Então,
ali estava falando da reencarnação. Ou foram seus pais que pecaram, para ele nascer cego. Aí está falando de pecado, de consequência hereditária do pecado dos pais, né? Como ensina aí que nós nascemos pecaminosos por causa do pecado de Adão. Também não é verdade. Jesus diz, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Não existe herança de pecado para sofrer as consequências. Ali foi outro caso, foi o propósito de Deus para Deus ser glorificado. Portanto, nós temos aí essas explicações. Nós somos criados, como já disse, espírito, alma e corpo, e toda essa nossa constituição espiritual, psíquica e físico-biológicas sofreram, todas essas partes de nosso ser integral, né, sofreram as consequências amorais, naturais, deficientes da queda, né, mas não moral, né. Portanto, o que nós temos que admitir é que os teólogos não aceitaram, muitos teólogos, Tomás de Aquino, né? Já nos dias de Agostinho, veio o bispo de Londres, Pelágio, que chegou em Roma e encontrou-lhe tanta degradação moral do clero, vivendo em pecado, uma vida moral decadente, e ele começou a condenar aquilo. Aí Santo Agostinho se opôs, não, nós não temos jeito de viver sem pecado. Nós já nascemos caídos, pecaminosos, e por isso pecamos, né? E aí passaram a criar aquele conceito que nós somos salvos no pecado e não do pecado. Na verdade, a palavra de Deus nos diz que nós somos salvos do pecado e não no pecado. Mas Santo Agostinho passou a ensinar que é natural isso. Nós nunca vamos conseguir viver sem pecado enquanto estiver nesse corpo. Porque o corpo é pecaminoso, mas não é verdade. Lá a Bíblia não fala de corpo, fala de natureza humana, onde estão as consequências aí, de desejos pervertidos, né? E isso foi tão ferrenho, causou uma disputa ferrenha, e Pelágio provando que o homem é criado com livre-arbítrio e ele pode obedecer a Deus com a graça de Deus, e Santo Agostinho se opôs. Por fim, reuniu-se ali o clero e o Papa, e Pelágio foi excluído, excomungado como herege. E muitos evangélicos protestantes ainda consideram ele como herege, mas ele era um teólogo genuinamente cristão, né? Mais tarde temos Tomás de Aquino, que não concorda com essa questão de pecado original. Armínio também não, e nem Wesley, né? Armínio tem uma posição seguinte: se todos caíram em Adão, a criança nasceu com a consequência, já nasce em pecado, então com a vinda de Cristo, o segundo e último Adão, então ele aboliu todas as consequências, os efeitos da queda. A criança nasce sem pecado, né? Que é uma posição correta, positiva, se bem que a Bíblia nos ensina que, como eu já disse, nós não nascemos em pecado, nós nascemos decaído e depois praticamos o pecado, né? E alguns pegam o texto lá de Romanos, capítulo 12, 5, versículo 12, que diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui está claro, Adão abriu a oportunidade do pecado, mas todos pecaram. O verbo está na voz ativa. O sujeito praticou o pecado. E aqui está falando de morte espiritual, não é morte física, né? E contrapondo aí no versículo 15 diz: mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram, tá vendo? Muitos morreram espiritualmente, muitos pecaram. Não todos pecaram, desde a descendência, todos os descendentes pecaram. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um, quer dizer, de Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então a graça alcançou muitas pessoas. Quem? Os que aceitaram pela fé a redenção em Cristo. Assim como muitos pecaram porque seguiram o exemplo de Adão, né? Portanto, esse texto não prova isso, né? No versículo 18 diz, ou melhor,
no versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Olha aqui. Porque como pela desobediência de um só homem, de Adão, muitos se tornaram pecadores. Não todos, desde as crianças geradas. Assim também, por meio da obediência de um só, que é Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Muitos se tornarão justos. É seguindo pela aceitação e não por hereditariedade. Nem o pecado é herdado de Adão, e nem a redenção e a graça é herdada hereditariamente em Cristo. Depende da escolha pessoal.